Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, iniciamos este momento de culto. Nós somos a comunidade da Paz de São Pedro do Sul, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Todos são bem-vindos a estarem conosco neste momento de oração. Nós cantamos o hino Ninguém nos amou como Cristo Senhor. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Confessamos diante de Deus todas as nossas falhas, nossos pecados e impurezas, quando dizemos: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos humildemente diante de Deus todos os nossos pecados e nossas falhas, Deus promete, e Deus é fiel às suas promessas, que nos dará o perdão de todos os nossos pecados, e assim teremos a perfeita reconciliação com Deus através do perdão concedido por Jesus Cristo. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por palavras, pensamentos, ações e omissões. Nós cometemos falhas e pecados tanto pelo que fazemos como pelo que deixamos de fazer. Por isso, humildemente te imploramos, dá-nos o teu perdão, concede-nos o teu perdão e a tua paz consoladora. Todos aqueles que diante de Deus humildemente confessam o seu pecado, têm e recebem da parte de Deus o perdão de todos os seus pecados e a reconciliação através de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós desejamos a todos que continuem o seu caminho em paz, em segurança, na certeza da reconciliação com Deus. Nós cantamos como confissão de nossa fé o hino que está no nosso hinário, Louvai ao Senhor, 148, que diz que Deus é o Criador de todo o mundo, mantenedor de todo o mundo e de todo o universo. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos
cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Para a meditação do dia de hoje, este sexto domingo da Páscoa, o texto é de Atos, capítulo 17, Atos 17, versículo 16 e seguintes, e assim nos relata a palavra de Deus quando diz: enquanto estavam esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para as sinagogas e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que ali viviam gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido como um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu provas disso a todos quando ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre estas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmeris e mais outras pessoas. Estimados amigos, Paulo
que relata aqui que estava em Atenas esperando Silas e Timóteo, que estavam em outra cidade. Estes e outros demais, conforme a Bíblia cita, eram pregadores da mensagem do Evangelho. O que era a mensagem do Evangelho? O Evangelho é a palavra, o anúncio, a notícia boa de que Deus está restabelecendo a paz com a humanidade através da obra vicária, da obra de Jesus Cristo, verdadeiro ser humano, verdadeiro Deus, em favor de toda a humanidade. E a estratégia de Paulo era andar pelas cidades da Ásia, pregando esta mensagem, principalmente nas sinagogas da diáspora. O povo judeu estava disperso por todo o mundo já naquela época, como assim ainda é hoje. Isso se chama diáspora, o espalhamento do povo judeu. Então, em cada cidade, aonde eles formavam uma pequena colônia, ali eles tinham também o seu lugar de culto e adoração. Isso se chamava sinagoga. Então Paulo chegava ali, como judeu que ele também era, e mostrava que todas as profecias do Antigo Testamento tinham se cumprido em Jesus Cristo. Então assim confrontava os judeus e mostrava que o Messias que eles esperavam, de fato já tinha vindo, Deus tinha cumprido a sua promessa, e assim então a espera messiânica tinha acabado com a obra de Jesus. Acontece que ele, chegando em Atenas, e no momento em que espera Silas e Timóteo, ele anda pela cidade e vai à sinagoga e fala com os judeus. E muitas outras pessoas ouviram ele falar daquela mensagem e convidam para que ele vá ao Areópago, lugar onde os gregos se reuniam para discutir as ideias, as filosofias correntes. E nós sabemos pela história que os gregos eram e ainda são até hoje considerados os pais da filosofia. Então ali Paulo não tinha como pregar, e usando como base, substrato para sua pregação, as palavras do Antigo Testamento. Não faria sentido ele falar das profecias do Antigo Testamento aquelas pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, os profetas, os salmos e a lei de Moisés. Por isso, então, ele usa da própria sabedoria dos gregos e contrapõe aquilo que a filosofia deles com o que Deus tinha a dizer. Então é por isso que nós vemos que ele se depara com os epicureus e com os estoicos. Epicureus foi de Epicuro, um filósofo que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e ele então dizia que o máximo que uma pessoa podia querer da vida era o prazer. Mas não era um prazer hedonista, um prazer ligado à luxúria, aos prazeres que pode se considerar da bebida, da comida, da sexualidade. Não era disso que Epicuro tratava, mas sim de que a pessoa devia fazer e viver de modo que ela tivesse uma vida confortável, se desviando dos problemas. E também Deus não era uma coisa muito presente na vida das pessoas. Deus era uma ideia, uma imagem distante. Então, Epicuro não era muito ligado ao plano metafísico, ele estava mais ligado às coisas aqui desta terra. E os estoicos, que também tinha sido mais ou menos criado essa filosofia 200 anos antes de Cristo, com o filósofo chamado Zenon, os estoicos diziam que se um homem estava satisfeito consigo mesmo, isso era o suficiente, então, para a vida de uma pessoa. E Paulo, no meio desta floresta de imagens a deuses, havia inclusive um ditado que dizia que em Atenas era mais fácil encontrar uma imagem a um deus do que um homem, tantas imagens que havia
na cidade, ele na praça vê uma imagem ao Deus desconhecido. Conta-se isso, é história, é folclore, não sabe se é certo, que essa imagem ao Deus desconhecido foi posta lá na praça, porque depois de uma grande tragédia na cidade de Atenas, foram feitas ofertas a todos os deuses e o problema não amenizou. Então veio um sábio de outra cidade e disse que aonde um lote de ovelhas parasse, ali aquele Deus deveria receber uma oferenda. E as ovelhas então terminaram se deitando num lugar onde não havia nenhuma imagem de escultura a nenhum deus deles, do panteão grego. Então esse sábio disse: é aqui que vocês devem fazer uma imagem. E eles disseram: mas aqui não temos nenhuma imagem de nenhum deus. E ele disse: pois é exatamente esse Deus desconhecido que vocês devem adorar. Então Paulo ele pega essa imagem do Deus desconhecido e faz uma conexão com o Deus revelado, o qual ele anuncia a estas pessoas. Quando eles, os gregos, andavam procurando deuses para adorar e viviam num mundo de incertezas e insegurança, Paulo então começa a demonstrar a eles que o Deus que ele adora e o Deus de quem ele anuncia a mensagem é o Deus criador de todo mundo e de todo o universo. E ele continua mostrando que esse Deus, ele vem fazer as pazes com a humanidade decaída através de Jesus Cristo. E que este Deus, sendo o criador e mantenedor de todo mundo, tem em si o poder e o direito de julgar a todas as pessoas. E este julgamento Deus fará e faz com aqueles que não creem em Jesus como o verdadeiro Salvador. Essa ponte interessante que o apóstolo Paulo faz entre a filosofia daqueles gregos que cultuavam a todos os deuses e tinham deuses da sua própria cultura, da sua própria imaginação, é agora a ponte que o apóstolo Paulo faz com o Deus revelado através da Escritura Sagrada, o Deus criador do mundo, o Deus que criou a humanidade, o Deus que criou os seres humanos, o Deus que através da criação dos seres humanos mostra que todos nós somos iguais. Não há classe de pessoas, não há distinção de pessoas. Para Deus, todos os seres humanos são seus filhos e têm direito à salvação em Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe àquelas pessoas. Esta é a mensagem cristã para os dias de hoje também. Não, para Deus não existe graus de pessoas, não existem pessoas mais ou menos importantes. Não existe essa relativização que existe entre nós na sociedade. Deus nos conhece a todos, sabe que todos nós somos pecadores e que precisamos da reconciliação concedida através de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino Digno és, ó Cordeiro, de todo o louvor. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém. Amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glórias nas alturas, na terra também. Glória
Glórias, aleluia, amém, amém. Façamos oração. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai, Tu que és um Deus revelado a todos nós te louvamos e agradecemos, porque não precisamos procurar um Deus, não precisamos pensar que existe um Deus desconhecido, mas Tu é um Deus revelado a nós, vieste ao nosso encontro através da pessoa de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nós Te louvamos, porque criaste toda a humanidade, pois criaste a todos nós e ainda preserva a todos nós e a humanidade, todo mundo e tudo que existe na natureza. Nós Te louvamos acima de tudo, Senhor Deus, pelo amor que tiveste pela humanidade, enviando Cristo como Redentor de cada pessoa. Ó Senhor Deus, nós Te louvamos por isso, que através da Tua palavra, revelada a cada um de nós podemos conhecer o verdadeiro Deus. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que faça cada um de nós reconhecer estas bênçãos e que possamos, durante a nossa vida, ser-Te agradecidos e Te louvar, não só com os nossos lábios, mas também com nossa vida. Sendo assim, ó Deus, podemos viver de uma forma agradável a Ti, servindo o próximo e a Ti através do nosso testemunho e do nosso amor cristão. Ó Senhor Deus, nós Te rogamos com sinceridade em favor de nosso país, em favor de nossas autoridades. Enche a todas as pessoas que têm o governo em suas mãos para que possam ouvir Teus sábios conselhos. Abençoa nossas autoridades e que a sua ação possa ser em favor da paz e da felicidade das pessoas. Neste momento em que todo mundo vive apreensivo, vive com espanto diante da pandemia, que colhe vidas indistintamente em todos os recantos de nossa terra, nós Te pedimos, ó Senhor Deus, proteja todas as pessoas, consola aqueles que já perderam seus entes queridos, favorece a medicina, o estudo da medicina para que possam ser, em breve, descobertos meios para a proteção de pessoas infectadas por esta doença. Ó Senhor Deus, nós Te pedimos e oramos em favor de todas as pessoas. Socorra a todos aqueles que estão em perigos e dificuldades e satisfaça as necessidades de todas as criaturas. Ó Senhor Deus misericordioso, ouve sempre as nossas humildes petições que Te oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e sempre. Amém. Oramos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos, que dê paz a cada um de nós, que possamos sempre ouvir a Sua palavra do Deus revelado. Que o Senhor, que conhece a cada um de nós, conhece nossos caminhos, nossos corações, nos abençoe, nos guarde e que possamos viver sempre sob a proteção de Jesus Cristo, nosso Salvador, a iluminação e a fé que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Assim nos despedimos dos amigos, desejando que tenham todos uma boa e abençoada semana com Deus.